Você que perdeu uma filha ou um filho como eu perdi, nós precisamos ter esperança. Nós precisamos continuar confiando em Deus. Não se entregue. Você tem direito de ter passado pelo luto, se é recente, passar pelo luto, mas não se entregue. O nosso Deus ainda cuida de nós. Ele continua o mesmo, ele nos dará força e nós iremos em frente para a glória do seu nome. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Adultos. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Eu quero abrir essa aula de hoje anunciando quais serão os temas tanto das lições bíblicas adultos como das lições bíblicas jovens do próximo trimestre. Isso porque nós vamos começar em breve uma nova revista. Eu estou antecipando. Eu sempre aqui no canal eu gravo um panorama tanto das lições jovens como adultos para você saber o que vamos tratar. Mas eu só estou dando aqui um anúncio. Então vamos lá. Estou colocando aí na tela para você. Nas lições bíblicas adultos, nós vamos tratar no próximo trimestre do tema a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E nas lições bíblicas jovens, nós vamos estar tratando sobre o tema Sejam Firmes, ensino sábio e o caráter santo nas cartas pastorais. Olha, vem coisa boa por aí. Vamos já ficar na expectativa, orando, e em breve aqui no canal, tá? Já vai ter aí, quando você estiver assistindo essa aula, com certeza já vai ter o panorama aí, com certeza, no canal. Bom, segundo trimestre de 2023, lições bíblicas adultos, relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus, né? O fundamento aqui, tá? O princípio, né? A base desse canal é ensinar a palavra de Deus para que você possa praticar. Uma vez que você pratique, você também, como professor da escola bíblica dominical, pode ensinar, você que prega, pode pregar, evangelizar, mas o intuito do canal é ensinar a palavra de Deus. Então, tenha isso também como base aí daquilo que você faz na sala de aula. Lição de número 10, 4 de junho de 2023, com o tema Quando os pais sepultam seus filhos. Eu quero deixar bem claro que o tema está falando de pais que sepultam filhos, tá? Vai mostrar Jó, envolve o pai, envolve a mãe, mas não só filhos. Pense também no ente querido, às vezes um cônjuge, às vezes um avô, uma avó, e isso traz muita dor e precisamos saber como lidar com essas coisas. É claro que aqui a lição está enfatizando pais porque há uma ordem inversa. Quem precisa enterrar são os filhos que enterram os pais e não os pais que enterram os filhos. Então, causa uma dor ainda maior. Vamos fazer uma oração. Eu quero nesse momento dizer a você que os pedidos de oração, ou os pedidos de orações que são feitos aqui no canal, eu quero dizer a você que nesse momento eu estou orando por todos eles, não de forma discriminada, mas se você tem aí a sua causa, apresente junto comigo agora ao Senhor, e eu creio que em breve nos comentários não vai ter só pedido de oração, mas vai ter também testemunho de vitória. Eu creio em nome de Jesus. Ore pela minha vida, pela minha menina princesa, minha esposa, pois nós precisamos muito, pela nossa família em geral, estamos fazendo uma grande obra para o Senhor, como vocês também estão fazendo, e vem os ataques, vem os levantes, às vezes até contra a própria saúde dela, para que o Senhor nos guarde, nos livre, nos fortaleça, enfim. Não deixe de orar pelas nossas vidas, porque nós precisamos muito também. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu quero pedir ao Senhor que possa iluminar a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que juntos possamos compreender e colocar em prática a Tua Palavra em nome de Jesus. Eu quero apresentar nesse momento, Senhor, cada causa apresentada, Senhor, aí nos comentários,
comentários como pedido de oração. Senhor querido, Senhor amado, que o Senhor possa nesse momento entrar com providência, entrar com solução, entrar com cura, Senhor. Aqueles que estão enfermos, Senhor, que o Senhor possa trazer saúde, seja doenças físicas, sejam doenças emocionais como a depressão, a ansiedade, ó Deus, síndromes, Pai querido, de forma geral. Eu quero pedir ao Senhor a cura, que possa haver testemunho, Senhor. Senhor, livra do suicídio, pessoas que acham que a solução para parar de sofrer é a morte, não deixa tirar a sua própria vida. Ajuda a família a lidar com pessoas com depressão, com ansiedade. Às vezes as famílias não sabem como se comportar e criam um ambiente de mais pressão emocional, e às vezes essa pessoa, em vez de melhorar, ela só piora. Então que o Senhor ajude essas famílias, que eles busquem orientação, que eles busquem conhecimento para saber como lidar com a situação. Também quero te pedir nesse momento por aqueles que estão com problemas, Senhor querido, causas na justiça, problemas de ordem financeiro, ó Deus querido, quem sabe esse desemprego, essa empresa que não está indo muito bem, esse negócio próprio, Senhor, que precisa da tua bênção, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa dar vitória, que o Senhor possa repreender todo o mal. Eu quero pedir também, Senhor, pelos casamentos, quantos casamentos em crises, quantas situações difíceis, quantos casamentos, inclusive, até mesmo, Senhor, famílias que estão separadas. Tu pode restaurar esse casamento, esse pai que não está compreendendo, Senhor, esses filhos que não compreendem o pai, essa mãe que não está compreendendo os filhos, ou os filhos que não compreendem a mãe. Ó Deus, ajuda os pais. Ó Deus, quem sabe também tem pessoas enlutadas que perderam seus filhos de uma forma trágica. Ó Deus querido, que o consolo venha, que eles possam ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, que eles possam ser restaurados, para que eles possam consolar outras pessoas que vão passar, ó Deus, por esse mesmo caminho. Não que nós venhamos desejar, mas essas coisas infelizmente acontecem. Que o Senhor possa ajudar. Senhor, nos dá uma aula abençoada. Toma cada inscrito do canal, cada membro, Senhor, abençoa grandemente, coloca no coração das pessoas a necessidade de divulgar o canal, para que vidas possam conhecer e serem edificadas como nós estamos sendo. Ó Deus querido, nos dá uma aula abençoada, mais uma vez, em nome de Jesus. Bom, que o Senhor possa usar sua vida como professor também para a glória do nome dele. Vamos dar prosseguimento, então? Bom, participe do projeto Mais 3 inscritos no canal. Você pode participar desse projeto. Assim como tem sido bênção para você, vai ser bênção também para outras vidas. Então, divulgue o canal. Coloque lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Divulgue o canal para a sua família, para os irmãos em Cristo da sua igreja, para que outras pessoas sejam alcançadas e, para a glória de Deus, possam aprender a palavra de Deus. Bom, eu tenho alguns testemunhos aqui para a nossa edificação. E vamos ver esses testemunhos porque é importante para vocês verem o que Deus está fazendo por meio desse trabalho. Então, é uma forma também de aumentar a sua fé. Sabe por quê? Você que é professor, você não tem a menor ideia. Quando você está lá ensinando, alunos estão sendo edificados e vidas estão sendo transformadas. Então, creia que a aula que você leva, ela tem um efeito muito além daquilo que você sabe. E o Senhor está trabalhando. E eu trago esses testemunhos aqui para você ver como Deus opera e como Deus também pode operar por meio do trabalho, da obra que você está realizando. Seja você um professor ou não. Então vamos lá nesse momento, tá bom? Primeiro testemunho é da Estrela, Esther, né, no caso, tá? Esse comentário foi feito no dia 10 de maio de 2023, da lição 7, tá? Que fala sobre o relacionamento entre nora e sogra, tá? E inclusive no Entendes Tu que Lês da leitura bíblica, também tem pessoas que pegaram o assunto, né, e trouxeram comentário nesse caso, que diz assim: glórias a Deus, pastor, eu estava tentando trancar a faculdade que havia começado há um mês, não estava me adaptando, mas glória a Deus por suas palavras de encorajamento, Deus o abençoe. Porque durante a aula, tá? Tanto essa aula como Entende Tu que Lês, eu falei que nunca é tarde para poder começar ou recomeçar. Se você tem um projeto que tá parado, tá na gaveta, você acha que já tem muita idade, que não tem mais jeito, tira isso da sua cabeça. Se é algo que vai ser proveitoso para o reino de Deus, para a glória de Deus, vá fazer essa faculdade, vá colocar esse projeto em ordem, né? Colocar em ação, porque Deus vai abençoar, tá? O segundo testemunho que eu tenho aqui
é da Renata Oliveira, que foi deixado no dia 12/5. Paz do Senhor. Pastor, acompanhe suas aulas para montar a lição, então ela é professora, e ajudar na ministração. Deus tem falado poderosamente comigo e o meu sonho é fazer faculdade de psicologia. Isso também por causa da lição do qual eu falei sobre isso. No entanto, não tenho condição financeiras e estava pensando exatamente nisso, né? Porque eu falo no momento sobre a condição financeira que não tem, essa parte é de Deus, já não é sua. A sua parte é pesquisar uma instituição e começar a orar, tá? Então ela diz que não tem condições financeiras e estava pensando exatamente nisso quando o pastor foi usado para falar. Mas eu creio que ainda verei esse sonho realizado. Eu não tenho, mas Deus pode torná-lo realidade. E eu creio, em nome de Jesus, que pode tornar realidade, e ela ainda vai contar o testemunho aqui no canal que começou a faculdade de psicologia pra glória de Deus, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui, comentário do Freitas Conceição, feito no dia 11/5. Paz do Senhor seja convosco, meu nobre pastor, boa noite. Que bom ter um canal tão maravilhoso como este, no qual Deus propôs em teu coração para usá-lo para enriquecer nossas vidas. Garanto que eu tinha deixado, tá? Garanto que eu tinha deixado de lecionar há muito tempo. E há 2 meses que encontrei este canal, voltei a dar aula onde reúno. E hoje, a cada aula, estamos nos enriquecendo mais. Então ele tinha parado de dar aula, conheceu o canal e teve força através do Senhor para voltar a dar aula. Obrigado pelo incentivo e não pare de orar no início das aulas, pois tem sido uma bênção suas orações. Me chamo Charles, sou evangelista na obra do Senhor e ele mora em Vitória, Espírito Santo. O meu abraço aí para todos vocês que estão em Vitória, tá? No Espírito Santo. E por fim, o comentário da irmã Marilene Barbosa. Essa aqui é um comentário de superação em Cristo Jesus, feito no dia 12/5, que diz assim: a paz do Senhor, pastor Mário Luna. Sou Marilene Barbosa e sirvo ao Senhor na Assembleia de Deus em São Francisco do Conde, na Bahia. Então ela é baiana. Meu abraço para todos vocês que estão na Bahia. Estou sob os cuidados do pastor presidente Rinivaldo Brito, com o primeiro vice-presidente Hamilton Conceição, o segundo vice Georgiton Ferreira e o superintendente, que é o pastor Hamilton Conceição, que é o primeiro vice do campo. Sou deficiente física e possuo dificuldade de locomoção devido a uma doença neurológica crônica chamada neuropatia do nervo surral crônica. Vamos orar pela nossa irmã Marilene Barbosa. Vamos, irmãos, em nome de Jesus. Coloca essa causa na sua oração, tá? Essa causa de oração, tá? Toda vez que você for orar, ore por essa irmã. Ela precisa de uma vitória, ela precisa de uma cura que afeta meus movimentos. Nos últimos dias, até meus membros superiores têm sido afetados. Irmãos, olha o que essa irmã está falando. Mas olha o que ela vai dizer, vai continuar falando. Preste atenção aqui, ó, tá? No momento, estou atuando como regente do grupo de mulheres e professora da classe de adultos da escola dominical. A irmã, com essa deficiência, mas está levando a obra de Deus à frente. Gente aí com saúde não quer fazer a obra de Deus. Irmãos, em nome de Jesus, ore pela irmã Marilene Barbosa. Amo e me identifico com o magistério cristão e suas aulas têm sido de grande edificação para mim. Que os céus continuem guiando e trazendo muitas vitórias para você e sua menina princesa. Ela já gravou aí a questão da menina princesa. Então, irmãos, que Deus continue nos ajudando. Você que é professor, não desista, não pare. Talvez você diga hoje: pastor, como é que eu vou dar uma aula como essa? Graças a Deus eu não perdi um filho, eu não tenho ideia. Ei, pense no seguinte, pegue o exemplo de Jó, fale baseado na Bíblia. Você também vai ter o meu exemplo. Eu perdi um filho assassinado, né? Durante a lição eu vou falar sobre isso, mas assim um pouquinho mais detalhadamente. Então, dê essa aula com confiança e deixe Deus operar. Vamos em frente nesse caso? Vamos lá. Só um momento. Agora sim, a tela tá certa. Texto áudio. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Paulo fala de lutas, de dores. Atribulados, perplexos, perseguidos e abatidos. E tem o contraponto, aonde Deus nos ajuda. Verdade prática, não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar com quem não tem esperança. Tá? Leitura bíblica em classe, Jó, capítulo 1, versículo 13, 16 a 19, e eu falo disso no Entendes Tu que Lês,
E eu falo pra você, esse programa foi um programa assim que pra mim gravar, o Senhor me deu graça e teve momentos que não teve como não se emocionar, principalmente no final, na oração que eu faço. Mas assista esse programa. Se você já assistiu, amém. Mas se você não assistiu, assista, porque ele vai contribuir demais com essa aula, tá? Inclusive, eu penso que nesse trimestre, se Deus assim permitir, essa será a aula com mais visualizações de todas. Eu acredito nisso. Porque tem muita gente sofrendo por causa da perda de alguém. Se você sabe que alguém sofre, compartilha a aula, compartilha o Entende Tu Que Lês, e depois eu vou falar se realmente essa aula foi a aula que teve maior visualização, tá? Então, fique atento. A aula com maior visualização, se não me falha a memória, até o momento tá com 21 mil visualizações nesse trimestre. Porque a campeã de visualizações foi em Ezequiel, Gog e Magog, com 31 mil e poucas visualizações. Mas eu creio que essa aula e esse Entende Tu Que Lês vão dar mais visualizações do que os outros. Pode até ser que não, mas é um tema, assim, muito importante. Objetivos da lição: descrever a família de Jó. Segundo, refletir a respeito de como lidar com a morte na família. E terceiro, conscientizar de como os cristãos devem enfrentar a perda na família. Lembre-se que isso aqui é um programa. Não é um vídeo apenas com uma aula, é um programa. Sendo um programa, tem toda uma programação. Por isso, às vezes, as pessoas falam assim, poxa, mas demora, tem oração, tem testemunho. É programa. Não é esses vídeos que em alguns canais é feito apenas a aula, que é um programa. E outra coisa, que é a EBD comentada online, de ponta a ponta. Desde a introdução até o final. Então, eu explico tudo, por isso demora um pouquinho mais. Mas vale a pena, eu creio, né? Pelo menos dizem. Palavra-chave: sepultar. Plano de aula: você, professor. Nesta lição, professor, professora, ensinará como lidar com a perda de um filho dentro da família. Pastor, não passei por isso. Se baseie na lição. Uma das experiências mais dolorosas que um ser humano pode enfrentar. Será abordado o exemplo do patriarca Jó, que perdeu todos os seus filhos de uma só vez, mostrando que é possível expressar emoções de dor, tristeza e saudade sem perder a confiança em Deus. Tem gente que pensa que é errado sentir tristeza porque perdeu alguém, né? Ter um momento de luto. Tem gente que pensa que o ser humano é só a parte espiritual. Ei, tem a parte emocional, tem a parte física e tem a parte social também. O ser humano tem todas essas partes, então cuidado para você não achar que o ser humano é só o lado espiritual, tá? Será destacado que Deus continua soberano e cuidando de nossas vidas mesmo em momentos de intensa dor. O objetivo é refletir sobre questões como expressar emoção diante da dor. Como é que eu expresso? A relação entre fé e fragilidade emocional e a possibilidade de os cristãos vivenciarem essa experiência de dor. Os alunos devem aprender lições valiosas da palavra de Deus para enfrentar essa realidade dolorosa, tanto no presente quanto no futuro, né? Porque no sentido, né, não tá falando de futuro, vida eterna, mas diz no sentido assim, pode ser alguém que tá vivendo agora, mas pode vir a viver, né? Introdução. Então vamos lá. Você que tá chegando pela primeira vez, tudo que tá em preto é o que tá igualzinho na revista. Se tiver em vermelho, azul, amarelo, enfim, é um comentário, um versículo bíblico, tá? O enfoque da lição é o luto em uma ordem inversa. Isso aqui é importantíssimo. Luto em ordem inversa. Não é comum os pais terem que sepultar os filhos, mas sim os filhos terem que sepultar seus pais. Embora a lição se concentre nos pais que sepultam seus filhos, vamos considerar também como lidar com o luto de outras pessoas da família, como cônjuges, pais, entre outros. Então, pode ser aplicado também desse jeito. Porque alguém pode dizer assim, ah, mas a lição tá focando muito nisso, porque realmente é uma inversão, né? Ficou inverso o luto. Mas imagina, uma esposa acabou de casar com o marido e ficou viúva. O marido acabou de casar com a esposa, ficou viúvo. Às vezes ficou casado 1 ano, 2 anos, ficou viúvo, do nada. Então, quer dizer, é uma morte que traz... Toda morte vai trazer dor. Mas você olha assim e fala, meu Deus, como assim? Eu mal casei e ficou viúvo, né? Então, assim, só para você compreender. O patriarca Jó já era um homem próspero, tinha uma família feliz e desfrutava de razoável segurança. Sua esposa era mulher dedicada à sua casa e tudo parecia dentro da normalidade, até que a tragédia familiar se abateu sobre a sua casa. Se você lê o livro de Jó, você sabe, se você assistiu, Entendes Tu Que Lês, né, como eu coloquei aí, deixa eu ver aqui, ó, quando os pais sepultam seus filhos. Então eu vou mostrar
né? Que foi Deus quem falou de Jó. Não foi Satanás que chegou para poder falar, foi Deus quem falou de Jó, né? Viste o meu servo Jó, homem íntegro, porque Satanás, Deus perguntou para Satanás de onde vem, de rodear e passear pela terra, ou seja, fazer ronda. Não é passear igual, tem gente que pensa que passear, tem gente até que diz que quem passeia é o diabo. O diabo não passeia no sentido de ficar andando à toa, não. E outra coisa, um cristão passear não tá errado não, se ele vai tirar um momento de lazer, isso não tá errado não. Ele não pode viver só no lazer. Como ele também não pode viver só na obra no sentido de estar dentro do templo. Ele tem uma vida, ele vai precisar trabalhar. Às vezes tem gente que Deus chamou para trabalhar na obra, mas ele precisa das outras partes também. Então quando o diabo diz de rodear e passear pela terra, ele está fazendo ronda, cumprindo o que Pedro diz, ao derredor, buscando a quem possa tragar. Aí Deus apresenta a Jó. Viste meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Aí Satanás diz o seguinte, mas tu cercaste ele. Ou seja, Satanás já tinha procurado uma legalidade e não encontrou. Ele não encontrou brecha na vida de Jó. Por quê? Porque Deus havia cercado, pois ele era um homem que vivia em obediência a Deus. Então foi Deus quem falou de Jó. E quando Deus fala isso, aí Satanás propõe o seguinte, Satanás propõe que Deus suborna Jó com bênçãos para servi-lo e também que Jó só serve por interesse. Aí Deus vai falar, então vai lá e toca, porque Deus já sabia que Jó não iria abrir mão da sua fé, apesar de ter tido aqueles altos e baixos durante todo o momento do seu livro, porém, Deus já sabia qual seria o final. Deus não estava numa arquibancada torcendo por Jó. Deus já sabia como seria o final. Tem pessoas que pensam que Deus estava numa arquibancada torcendo por Jó, mas não era nada disso, né? Nessa lição estudaremos a respeito da morte dos filhos de Jó e como a família do patriarca passou por essa tragédia. Veremos que a experiência de os pais sepultarem os filhos talvez seja a experiência mais dolorosa da vida humana e, ao mesmo tempo, como podemos encontrar na Bíblia a palavra de Deus consolo diante desse quadro. Eu costumo dizer que perda não se mede. Então, cada um interpreta a perda de uma forma diferente. Então, tem pessoas, depende do momento que ela está vivendo, depende também da pessoa que perde, que foi embora. Depende de uma série de coisas. Então, dor não se mede. Não pensa, porque uma mãe perdeu 3 filhos num dia, a outra perdeu um só, essa sofreu mais. Dor não se mede. É filho. Filho é filho. Se foi 3 ou se foi 1, é perda. Então, cada um vai interpretar de uma forma. Isso não é para ser medido. Esquece isso, tá? Tópico 1. A família de Jó. Quem era Jó? O patriarca Jó nasceu no norte da Arábia, acredita-se nisso, na terra de Uz. Jó viveu no tempo de Abraão, antes de Moisés, mais ou menos, tá? Mais ou menos no período de Abraão, mais ou menos. As pesquisas dizem que ele viveu numa época anterior a Moisés, antes mesmo de Abraão, ó. Viu? Entre os séculos 25 e 28 a.C. Naquele tempo, a longevidade humana era maior do que a atual, o que explica a sobrevida. Sobrevida porque vivia mais, né? 140 anos do patriarca, Jó 42,16. Mais especificamente, ele nasceu depois do dilúvio, Jó 22,16. E tornou-se um homem rico e próspero. Jó era um homem rico e próspero, tá? Há pessoas que precisam entender, tem um trimestre inteiro aqui que trata de Jó. Se não me falha a memória, foi no ano de 2020, né? Que teve uma revista inteira que tratou de Jó. Você pode procurar, vai lá em playlist aqui no canal e procura lá que você vai achar essa lição. Nós temos que entender que Jó enriquecia conforme a proporção dos negócios que ele fazia. Então Jó investia e tinha lucros dentro dessa proporção. Se uma pessoa é um assalariado, dificilmente ele tem uma proporção de retorno. Por quê? Porque o valor é pequeno. Então Jó enriquecia na proporção dos seus investimentos. Isso é uma outra coisa que nós precisamos também atentar. Tá? Não é a injustiça de Deus, não, o nosso trabalho. Mas às vezes a gente não tem aptidão para aquele outro tipo de trabalho. A nossa aptidão é para aquele trabalho. E o salário é aquele. Deus vai nos abençoar. Isso não quer dizer que você não possa ter melhora no salário ou até mesmo estudar mais para poder galgar outras posições. Você precisa fazer sua parte. Seu caráter santo foi testemunhado pelo próprio Deus. Homem sincero, reto, justo, temente a Deus e por isso se desviava do mal. Então eu volto a dizer, eu falo sobre isso com bastante detalhe. Eu explico o que é ser sincero, o que é ser reto, o que é ser temente a Deus e o que é desviar-se do mal nesse vídeo. Assista.
Jó não era apenas uma figura lendária, como muitos teólogos liberais defendem, mas um ser humano real. Se duvidarmos da existência de Jó, teremos que fazer o mesmo com Noé e Daniel, pois o profeta Ezequiel os menciona juntos, Ezequiel 14:14 e 14:20. O mesmo faz Tiago em sua carta, Tiago 5:11. Tem gente que acha, tem teólogos que defendem, tem pessoas que defendem, não é só teólogos que defendem que Jó é uma figura lendária, que é ficção. Isso não é verdade. Senão Noé também não existiu e Daniel também não existiu. Sua história não é uma história inventada, mas uma narrativa autêntica, que revela a natureza frágil da humanidade. Por que os justos sofrem? Esse é o tema do livro de Jó. Deus permitiu que Jó enfrentasse desafios para mostrar que é na fraqueza que ele demonstra seu poder ilimitado, em vez de transformar a experiência humana em uma mera lenda ou conto imaginário. Deus trabalha através do momento que Jó está vivendo. E no final, Jó tem uma experiência e Jó testemunha dessa experiência. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Qual é a lição principal? Você que está acompanhando o canal sabe que agora tem as lições principais em todos os pontos, tá? E eu apresento isso aí para você aqui, tá? No infográfico, que você pode baixar o infográfico aí, tá? Tá aqui, ó. O infográfico das lições adulto. Pastor, aonde eu baixo o infográfico agora? Onde está o link? Não está mais no comentário afixado e nem na descrição do vídeo. Está na aba comunidade. Onde é a aba comunidade, Pastor Mário Luna? Vou mostrar para você. Aba comunidade. Você vai vendo aí, ó. No mesmo que você estiver no celular. Início, vídeo, short, ao vivo, nesse caso aí. Aí você tem aí ainda... playlist, que foi o que eu falei agora há pouco, e comunidade. Você clica nela, aí você vai descendo aqui, já tem até um infográfico dos jovens. Aí basta você clicar aqui em ler mais, ó, tá vendo esse linkzinho? É só você clicar nele, tá? Então, se familiarize com a aba comunidade, sabe por quê? Porque a partir do trimestre que vem, provavelmente, eu vou anunciar isso. Você vai ficar a par disso. Eu não vou colocar mais nada na descrição do vídeo. Toda a minha conversa com vocês, links, vai ser na aba comunidade. O máximo que eu posso fazer é colocar o link da aba comunidade na descrição do vídeo para quem ainda não consegue achar, ir lá, clicar e cair na aba comunidade. Mas fora isso, tudo vai estar na aba comunidade. Então fique atento e se familiarize com ela, porque eu vou passar a conversar com vocês muito mais na aba comunidade no próximo trimestre, tá bom? Então vamos lá, lição principal. Jó era um homem justo e temente a Deus que viveu uma vida de retidão e prosperidade, mesmo tendo enfrentado grandes desafios e provações. Então ele era justo, de acordo com a avaliação do próprio Deus, íntegro, reto, temente. Não era uma justiça própria, mas ele estava debaixo do favor de Deus e, mesmo assim, passou por desafios e provações. Isso cai por terra aquela velha ideia que se você é um cristão que obedece, não tem luta. Esquece isso. Vai ter luta sim. 2. A esposa de Jó. Tudo que se sabe a respeito da esposa de Jó é o que está registrado no capítulo 2 do livro. Ela ganhou a fama, é fama. Tem muita gente que bate na esposa de Jó com muita força. Mas não é só na esposa de Jó, não, batem em Pedro. Diz que Pedro duvidou e afundou. Você nem tinha tirado o pé de dentro do barco. Nem eu. Você ia botar o pé no mar, coisa nenhuma. De noite. Como que você ia colocar? Não ia colocar. E fala de Pedro. Não tem como falar de Pedro. Pedro é o retrato da natureza humana. Né? As dificuldades, as dúvidas, a impulsividade, né? Pedro tá ali, vou fazer. Mas no final, Jesus dá uma nova chance, ele tá afundando, ele pede socorro, Jesus segura na mão dele, agora os dois entram junto dentro do barco. Olha que coisa linda, uma segunda chance. A gente fala muito do Pedro que afunda e esquece de falar do Pedro que tem uma chance de voltar pro barco de novo, apoiado em Jesus. Sabe o que nos ensina? Confie em Jesus, você não vai afundar, tá? Ela ganhou a fama de uma mulher insana e ambiciosa por causa da perda de todos os bens materiais e dos livros que foram e dos filhos que foram mortos por uma tragédia. Insana, como se fosse louca. Muita gente trata a mulher de Jó dessa forma. Ainda Jó foi vítima de feridas purulentas, das quais ele teve repugnância. Quando você assiste o Entende Tu Que Lês, eu detalho tudo que Jó passou na esfera física, social, emocional
e espiritual. Assiste para você poder ver, tá? Todavia fazia o seu papel de esposa, ela, não abandonando o patriarca. Satanás tocou nos filhos, tocou nos bens, mas não tocou na mulher de Jó. E uma coisa que poderia responder essa pergunta, mas por que ele não toca na mulher de Jó? Ele não faz nada com a mulher de Jó. Deus disse para não tocar em Jó. A mulher de Jó é uma só carne com ele. Por algum motivo, ela ficou preservada e eu acredito dentro desse pensamento. Uma só carne, não vai tocar e não tocou, não adianta. Com ela, ela sofre todas as consequências da luta. Mas ele impor, né, Satanás impor sobre a mulher de Jó alguma doença, como fez com os filhos, tirou a vida, ele não pôde fazer isso com a mulher de Jó. Agora, ela sofreu muito também. Indiscutivelmente, a esposa de Jó foi perdendo a paciência diante da aprovação do seu esposo. Seu desespero afetou sua fé a ponto de levá-la a declarar para o seu marido: amaldiçoa a Deus e morre. Jó 2:9. Essa expressão é motivo de polêmica. Você vai ver gente falando que no original tanto dá para poder traduzir como amaldiçoa a Deus e morre ou abençoa a Deus e morre. Aí tem uma polêmica. Não se apegue nisso aqui, não. A questão é que essa mulher ficou muito abalada. Se apegue nisso. Porém, você vê que o abalo dela não é tido como pecado. Porque no final do livro, os amigos de Jó é repreendido. Deus repreende eles. Mas Deus não repreende a mulher de Jó. Porque Deus sabe da estrutura dela. A luta não era para ela, a luta era para Jó. A provação era com Jó. Mas ela era uma só carne com Jó. Então ela teve que enfrentar com Jó. Há lutas que às vezes está vindo por causa de um chamado, às vezes de um dos cônjuges, mas o outro está do lado, vai passar junto. Não tem jeito. As batalhas que se levantam, às vezes se levanta contra o inimigo, se levanta contra a esposa, mas o marido sofre junto. Se levanta contra o marido, mas a esposa sofre junto. É uma só carne. É uma batalha que os dois vão enfrentar juntos. Os filhos enfrentam também, muitas vezes. É claro que tem coisas muito pessoais, mas eu só estou mostrando para você que a gente às vezes acaba enfrentando partes das batalhas juntos porque somos uma só carne, ou é uma família. E essa mulher, não foi sobre ela que Deus disse que era íntegra, temente, se desviava do mal. Não foi sobre ela que foi falado sobre isso, sincera, tá? Não foi sobre ela, foi sobre Jó. Então essa mulher realmente ela tem sua fragilidade. Cada um tem sua estrutura. Tem lar que a mulher líder, o marido é o líder, biblicamente falando. Mas tem lar que a mulher tem uma estrutura espiritual melhor do que a do marido. Mais estrutura espiritual do que o marido. Isso não dá a ela a liderança do lar. Ela pode ser mais espiritual do que o marido, ter mais maturidade que o marido, mas isso não dá liderança para ela. Mas tem casa que é assim. Então, ela interpretou aquela luta de acordo com a estrutura que ela tinha. Já Jó tinha uma outra estrutura. Ela teve 10 filhos com Jó. E como não se deixou influenciar pela proposta desesperada de sua esposa, o patriarca suportou tudo até que Deus virasse a sua sorte e transformasse o mal em bênção. Podemos aprender lições com o comportamento da esposa de Jó. Muitos a criticam sem observar o cenário como um todo. Precisamos levar em consideração sua dor intensa. Além de perder todos os bens, ela viu seus filhos morrerem em um único dia e seu marido à beira da morte. Então, eles perdem tudo. Você imagina, uma estabilidade financeira, acaba tudo, perde tudo. Tem gente que se suicida porque perde as coisas. Não precisou perder ninguém da família, só o dinheiro. Se suicida, se mata. Quantas vezes a gente vê notícias nos jornais sobre isso? Perdeu tudo, se matou. Essa mulher com Jó perdem tudo, perde os filhos todos, não foi um, foi 10. Um só, já é uma dor enorme, perdeu todos. Tem gente que diz até assim, quem tem um não tem nenhum, porque pensa, se perder não tem mais. Eles tinham 10, perderam do mesmo jeito. E por fim, Jó perde a saúde, essa mulher vê Jó definhando em vida. Se você assistiu, entendes tu que lês, vai mostrar como ficou o estado físico de Jó. A gente lendo, dá vontade de chorar. É sério, eu não tô brincando aqui. Certo? Então, ela passa por tudo isso. Sem a compreensão. Jó, que era Jó, já não estava entendendo. Imagine a mulher.
Só que o texto não para falar do que a mulher estava falando, a não ser essa parte. Mas como é que essa mulher devia ficar o dia a dia? O texto fala do que Jó falava no dia a dia, os amigos falavam no dia a dia. Mas e essa mulher? Como é que ela ficou diante disso tudo? É evidente que a esposa de Jó tem uma estrutura espiritual diferente da dele e que explica sua reação distinta. O que explica sua reação distinta? Não foi da esposa, sim de Jó que Deus deu testemunho, por isso a aprovação lhe afetou gravemente. Embora suas palavras não justifiquem suas ações, devemos entender que em momentos de adversidade sem fé em Deus, qualquer um pode agir como ela. Aí tem gente falando da mulher de Jó e a gente repete as mesmas coisas. A gente não fala de amaldiçoar a Deus e morrer, mas fala outras coisas. Apesar de contribuir para o plano de Satanás, né? Porque acaba gravando a dor, o que ela falou para Jó. Jó permaneceu fiel, mostrando que Deus não subornou e que ele não era interesseiro, porque isso era o que o diabo disse em relação. Deus te suborna, Senhor, tu suborna ele, tu dá a benção para ele, e ele é interesseiro, ele só te serve porque tem benção. Aí Deus permite, então toca no que ele tem, depois toca na saúde dele, e ele continua fiel ao Senhor. Lição principal: a esposa de Jó, apesar de passar por momentos de desespero e perder a paciência diante das provações, não abandonou seu papel de esposa enquanto Jó suportou tudo, mantendo sua fé e sendo recompensado por Deus no final. E outra coisa, fala-se muito da mulher de Jó, mas ela não sai do lado de Jó. Quando Deus restitui, ela tá lá. É com ela que ele tem mais 10 filhos. Tem mulheres que no momento da luta dura vão embora. Tem maridos que no momento da luta dura vão embora. Eu conheci um caso que uma mulher, ela nem estava servindo a Deus, mas eu soube desse caso. Ela resolveu fazer um tratamento dentário. E aí, para fazer esse tratamento, ela ia fazer implante. Então, ela teve que extrair tudo e ela ficou muito inchada. E quando o companheiro dela viu ela daquele estado, sabe o que ele fez? Ele foi embora. Foi embora. Essa mulher passou pelo tratamento dentário, tá? Essa mulher conseguiu um cargo alto no TCU, Tribunal de Contas da União. E essa mulher tem um patamar de vida alto. E ele foi embora. Porque ele achou que ela ia ficar do jeito que ela estava. Você tá entendendo? Então as pessoas se enganam muito. Sabe o que é isso? É você viver com alguém pelo seu biotipo, pela aparência, ou pelo recurso financeiro que tem para dar. Eu já falei aqui e torno a repetir. Falei no Entendes Tu Que Lês, falando sobre a nora e a sogra, sobre Ruth e Noemi, que quando a minha esposa se casou comigo, a minha menina princesa, a única coisa que eu tinha para oferecer era o lugar, né? Que nós moramos, um apartamento. Sim, mas ela veio morar comigo para dormir num colchão. Ela veio morar comigo para deixar as roupas dela dentro de uma caixa. E ela tinha móvel onde ela morava, mas a cidade é distante, não valia a pena o frete. Ela tinha cama, mas não valia o valor do frete. E esperou, e aí Deus nos deu cama, Deus nos deu um guarda-roupa. Então, a mulher de Jó não abandonou ele, não. Foi embora, não. Tem muito homem que melhora de vida e larga a esposa. Acha que agora, não, agora eu tô bem, eu preciso de uma esposa à altura. Tem mulher também que acha, vou largar também, vou arrumar um homem à altura. Cuidado. Essa aqui não largou, não. Então vamos falar as coisas também direitinho da mulher de Jó, porque ela teve suas virtudes, tá? 3, os filhos de Jó. Jó estava atento ao modo de viver de seus filhos. Estes tinham uma rotina social de banquete, muita comida e bebida. Era uma coisa da época. Em momento nenhum é condenado a bebida e a comida, os banquetes dos filhos de Jó. Muito pelo contrário, só é descrito. Ah, pastor, mas eles estavam bebendo vinho. Era algo cultural deles lá. Não tem condenação com isso, não. O problema não é esse, não. Você vai ver que o diabo toca nos filhos dele, mas não é juízo de Deus, não. Deus permite. Mas de forma nenhuma. A Bíblia mostra que o pai apresentava sacrifício a Deus por seus filhos e orava por eles todos os dias. Ou seja, havia zelo e cuidado do patriarca para o bem-estar espiritual dos seus filhos. Como é que eu e você temos nos comportado em relação aos nossos filhos? Pais.
mas também pais como pai e mãe. A gente intercede, a gente ora. Às vezes são as mães que vão fazer campanha, que ora, faz jejum, busca. E o pai? É cristão? É obreiro? Cadê o sacrifício por esses filhos também? Aonde que tá? Até porque nós, pais, pai, tá? Só que no plural. Não tô falando de mãe, agora tô falando de homens. Nós somos exemplo. Jó era um sacerdote. Ah, pastor, mas no Novo Testamento todos são sacerdotes. Eu sei, eu conheço 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, até porque eu tenho a exposição da carta inteira aqui no canal. Se você quer entender a carta de Pedro, 1 Pedro, tem a exposição inteira. Nesse tempo chamava até Expondo as Escrituras, mas agora chama-se Entendes tu o que lês, tá? Eu tenho inteiro, eu sei disso, mas Jó era exemplo. A piedade de Jó estava evidente no cuidado espiritual que ele tinha com os filhos. Jó sempre orava por eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, ou seja, havia um rodízio. Começava na casa de um, passava na casa de outro. Quando terminava, Jó, opa, hora do sacrifício. Tá? Então sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, olha o que Jó pensava: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó 1:5. Como sacerdote de seu lar, Jó cumpria o ritual do culto em favor da sua família. Jó trabalhava com prevenção. Eu falo disso mais uma vez no Entendes tu que lês, mas posso apenas fazer um pequeno resumo aqui para você. Jó trabalhava com prevenção. Sabe a prevenção? Câncer de útero, colo de útero, câncer de mama, prevenção, câncer de próstata. Quem dera que as igrejas, algumas delas que não têm, entendesse isso e passasse a promover palestras para casais, para solteiros, para noivos, para pais em relação à criação de filhos, jovens, como enfrentar a faculdade, como enfrentar outras coisas. Prevenção, não é esperar acontecer para falar. Tem casos que vai tratar de problema de casamento que não tem mais jeito. A situação tá o desgaste é tão grande que não tem mais como resolver o problema. Não tem mais. Se tratasse, pastor, mas a gente não sabia. Tá bom, mas se usar prevenção, a prevenção vai alcançar essas pessoas. Não tem prevenção. Então vamos nos atentar para isso. Jó falava, caso eles tenham pecado, eu já estou oferecendo sacrifício para Deus poupar. Então isso traz também para Jó um pensamento: meu Deus, tanto sacrifício que eu ofereci, o Senhor não olhou para isso? Porque Jó vivia num tempo assim: se eu obedeço, bênçãos; se eu desobedeço, juízo. Jó sabia que era obediente. O próprio Deus disse que ele era obediente. Jó não está entendendo nada, ele vai ficar em conflito. E é verdade. Podemos ver que o exemplo de vida de Jó fez com que houvesse harmonia em seu lar. Não é raro encontrarmos pais que desejam que seus filhos mudem de vida sem que eles próprios tenham atitudes de integridade, retidão, temor a Deus e evite o mal. Então Jó era um exemplo para os seus próprios filhos. Seja um exemplo para os seus filhos. Ame os seus filhos, abrace os seus filhos. Ah, pastor, mas não dá. Não tem como, pastor. O senhor não sabe o que está acontecendo aqui. Meu filho quer ir para o mundo das drogas, para a bebida. Minha filha acabou contraindo, acabou engravidando de uma forma trágica, pastor. Quantas famílias passam por isso? Vamos nos conformar? Não. Mas ame. Ame. Eu contei uma experiência que eu tive com um dos meus irmãos, porque eu perdi 2 irmãos e perdi um filho. Perdi 2 irmãos, um com 17, um com 24 e perdi um filho. Eu contei a experiência desse de 17 que era primo irmão, porque na verdade, quando ele veio para a nossa família, ele tinha 8 meses, e o meu irmão mesmo tinha 8 meses também. A mãe dele infelizmente se suicidou. E nesse tempo nós não éramos cristãos não, tá? E aí, quando ele veio para a família. E aí, quando esse menino tinha 17 anos, ele foi assassinado com 17 anos, numa emboscada.
Ele foi para um lado que não podia ir, de rivalidade, e acabou perdendo a vida. Enganaram ele numa situação. Tá, mas antes disso, um tempo, às vezes até tinha passado até um ano, alguma coisa, ele queria ir para a vida errada. E você sabe do que eu tô falando. E aí o que ele fez? Ele foi para lá. Chegou lá, sabe o que eu fiz? Eu fui lá. Ele tava ficando na minha casa nesse tempo, fui lá. Cheguei lá para conversar com quem tava na frente. Que graças a Deus, Deus tem nos dado graça. E eu fui lá conversar. Né? E ele falou assim, pode levar ele. Ah, pode? Pode. Por quê? Né? Você pergunta pra mim, por que ele liberou assim? Sabe por quê? Ele disse pra mim que lá eles não queriam ninguém que a família amasse. E que estivesse bem. Eles queriam gente revoltada, porque ia e não voltava mais. Então se o seu filho, se a sua filha tá com algum problema, não expulse ele ou não expulse ela não. Porque é isso que o diabo quer. Quando você faz isso para criar revolta no coração dele, no coração dela, e ele dizer, agora é que eu vou fazer mesmo, porque meu pai, minha mãe me rejeitou. Faça o seu papel. E outra coisa, criar um filho é obra de Deus. Trabalhar é obra de Deus. Cuidar da mãe é obra de Deus. Cuidar de um pai é obra de Deus. Nós temos uma mentalidade que foi criada em nós errada, que obra de Deus é feita só no tempo. Quem foi que instituiu a família? Quem foi que instituiu o trabalho? Para trabalhar eu preciso fazer uma faculdade, então como é que faculdade não é uma obra de Deus? Como é que trabalho não é obra de Deus? Como é que cuidar de alguém da família não é obra de Deus? Que Bíblia que nós estamos lendo? Agora nós temos que ter o equilíbrio, porque vai ter um momento que nós vamos para a obra no templo, que é o momento de adoração. Mas a obra de Deus é feita também fora do templo. E tem hora que você vai precisar resolver algumas coisas. Aí tem gente que abandona a família dizendo que tá fazendo a obra de Deus. E a obra que ele tem para fazer em casa, ele tá deixando de lado. Então é uma vida desequilibrada. Jó não. Jó traz a harmonia. Ele dá exemplo. Cuidado com isso. Essa é uma mentalidade errada que tá na cabeça de muito crente. Eu já cancelei a agenda porque a minha esposa estava doente. Não tinha quem ficar com ela, porque é eu e ela só. Minha mãe, minha família mora longe, a família dela também mora longe. E eu cancelei a agenda. Simplesmente assim. Aí tem gente que pode até dizer, eu não convido mais. Tá bom, o que eu posso fazer? Posso fazer nada. Ela é a primeira obra que Deus me deu para realizar. Sem conversa, não tem... Ah, pastor, o senhor tá colocando a sua esposa acima de... Acima de Deus? Não. Primeiro vem Deus, depois vem a família e depois vem a igreja, tá? Agora, a obra de Deus depende do que você quer chamar de obra de Deus. Seu casamento é uma obra de Deus. Seu trabalho também é uma obra de Deus. Sabe quando você... Aí você fala, mas como é que o meu trabalho pode ser uma obra de Deus? Você reconhecer. Você está trabalhando de uma forma honesta, reconhecendo, Senhor, te dou graça porque tu me deu esse trabalho. Eu posso me sustentar. Senhor, eu te dou graça porque tu me deu essa faculdade que eu tô me formando para poder ter uma profissão. Senhor, eu te dou graça porque o Senhor me deu essa esposa. Te dou graça porque deu esse marido. Te dou graça porque me deu esses filhos. Então Deus está sempre acima. Então cuidado com essas coisas. Tem muita gente enrolada, tá? Com essas coisas. É claro que nós não vamos desequilibrar. Você não vai tomar conta só da casa e esquecer de ir no templo. Você tem uma responsabilidade, você precisa cultuar. Mas... tem gente que vai te ensinar, fica aqui só na obra, a casa tá suja, sem comida, sem nada, filho largado, e daqui a pouco, foi o diabo. Foi a nossa falta de vigilância que deu legalidade pro diabo. Podemos observar que os filhos de Jó tinham um bom relacionamento entre si. Isso é uma outra coisa que nós vemos na vida. Cada um fazia banquetes na casa do outro. Podemos constatar isso, contrastar isso com um lar como o de Jacó, onde havia poligamia e os filhos enfrentavam várias rivalidades. Aí, Jacó. Só tinha briga na casa de Jacó. Na casa de Jó tinha paz. Filhos tudo da mesma esposa. Tá, pastor, mas tem casos que tem filho da mesma esposa e tem rivalidade. Mas no lar de Jó, graças a Deus, tinha uma harmonia melhor. Tá? Lição principal, Jó estava profundamente preocupado com o bem-estar espiritual de seus filhos, demonstrando zelo e cuidado a oferecer sacrifícios a Deus por eles e orar diariamente. Sinopse do tópico 1. Jó era um homem bem-sucedido, era casado e tinha muitos filhos. Em todas as áreas, o patriarca era próspero. Bom, você quer baixar aí o PDF dessa lição, tá?
ou de outras lições aqui do canal, basta você ir no link que está na descrição no final, lá no finalzinho, desce a descrição do vídeo lá no final. Lembre-se que daqui a um tempo eu vou avisar, se for assim, vai estar na aba comunidade. Aí você vai na aba comunidade, você procura lá que você vai achar. Mas por enquanto tá na descrição do vídeo, lá no final tu clica, tu vai pro meu site, tu desce a página do meu site e lá tem os botões para você poder baixar. Pastor, ser membro do canal, você pode clicar no botão que está aí no YouTube, você pode assinar mensalmente, pelo YouTube é só mensalmente, e você vai pagar com cartão de crédito, é com você. Ou você pode clicar no link que está na descrição aqui e assinar o plano mensal, trimestral, semestral ou anual, tá? E nesse caso, você tem um desconto aí no plano anual de quase R$60. Pastor, não tenho condição, não posso. Baixe gratuitamente e divulga o canal. Pessoas precisam ser alcançadas. Vamos lá, tópico 2, lidando com a morte de dentro da família. A morte dentro da família. Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. O versículo 18 e 19 relata o momento em que a notícia da morte de seus filhos chega à casa de Jó. Quando tudo parecia normal, a morte os surpreendeu. Todos os seus filhos morreram. Foi uma coisa inesperada. Tem casos que Deus vai preparar alguém, aí a pessoa fica doente, passa um tempo, a família vai sendo preparada também, aí a pessoa parte. Aí não, foi algo assim, tum! 10 filhos numa leva só. Irmão, só Jesus. Deus não os criou para morrer, mas a morte é uma maldição. Nos criou para morrer, mas a morte é uma maldição advinda do pecado, maldição do pecado. E só o Senhor Jesus foi capaz de cravar essa maldição no lenho da sua cruz, no Calvário. Jesus pagou a nossa dívida. Então quem aceita Jesus tem vida eterna. Assim todos ficamos perplexos diante da morte. Aqui está falando da morte física, mas se alguém parte sem Cristo, vai enfrentar a morte eterna. E morte é separação, tá? Assim todos ficamos perplexos diante da morte. E principalmente quando envolve alguém próximo a nós. Então, dependendo do tipo de relacionamento, a coisa fica pior ainda, tá? Por isso a palavra de Deus nos mostra que devemos estar conscientes quanto à realidade da morte. A morte é uma realidade. Não tem como não considerar isso. Tem gente que não considera, cristão que não considera. Ah, não quero falar da morte. Tá bom, mas você tem que considerar que a morte é uma realidade ainda nessa terra, nessa vida. Não temos domínio nenhum sobre ela. Entretanto, a nossa confiança está em Cristo e por causa da sua ressurreição, podemos afirmar que a morte não nos reterá na sepultura. Glórias a Deus por isso. Mas servirá de meio para adentrar a vida eterna com o nosso Salvador. Então a morte é apenas um meio no qual iremos estar com o Senhor para sempre, aqueles que partiram em Cristo. Eu sei que tem mortes trágicas, alguém olha, mas Deus sabe que a alma e o espírito não morrem. Então a morte física pode ter sido trágica. E eu não estou dizendo que você tenha que se, assim, tipo, vamos a partir de agora aceitar tudo quanto é morte trágica, não tem nenhum problema. Não é disso que eu estou falando. Mas entenda, o corpo e a alma não morrem, são imortais. Aonde vamos passar a eternidade? O tipo de morte pode até ser uma coisa que nos assuste. Paulo, segundo os estudiosos, morreu decapitado. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Tiago, irmão de João, ao fio de espada. Estevão, apedrejado. João Batista perdeu a cabeça. Cortaram ele, decapitaram a cabeça dele. Você está entendendo? Coisas trágicas, mas levantam como vencedores em Cristo Jesus. Tá? Então, não temos domínio sobre ela. Entretanto, a nossa confiança está em Cristo e por causa da sua ressurreição podemos afirmar que a morte não nos reterá na sepultura, né? Como diz João 5,24, né? Não é à toa que Satanás é chamado de maligno. Ele planejou ataques muito bem elaborados na vida de Jó. Cheios de maldade. Satanás tirou seus bens e agora matou seus 10 filhos. Aí as imagens mostram aí. Tá? Só para você ter uma ideia mais ou menos do que acontece. Aí, aqui que chega a minha parte. Tanto é que eu coloco até em azul aqui. Para vocês que recebem os slides, essa parte não vai ter. E eu digo, eu, pastor Mário Luna, entendo bem a dor da perda de um filho e não quero dizer que eu entenda a dor de todos que perdem um filho, porque cada um interpreta a dor de uma forma. Mas eu sei o que é a dor de perder um filho. Tá?
pois perdi meu filho primogênito assassinado. E até hoje, 7 anos depois, a imagem quando eu entrei no recinto, como estava, porque eu vi ele, eu o vi. Eu me lembro de tudo. Tudo, todos os detalhes, o cenário completo. Eu me lembro de tudo. Tá? Os policiais disseram pra mim assim, ó, a imagem é forte. Falei, tá bom, vamos lá. E eu fui. Tá? Eles saíram e disseram que era forte. Eles disseram até assim, aconselho nem entrar. Não, eu vou entrar. O Senhor me deu graça. Entrei. Isso aconteceu num sábado, tá? Tá aqui, ó. Ele tinha 29 anos em novembro de 2023. Esse ano, foram 7 anos desde que ele se foi e é algo que não podemos explicar o tamanho da dor. E aí o que que acontece? Ele foi morto num sábado, eu tava em casa, 2h pouco eu recebi a notícia, tá? Eu moro num lugar, eles moram em um lugar, né? Ele é adulto, né? 29 anos, né? E aí eu fui pra lá, e aí chegando lá, no caminho, passou vários carros da Polícia Civil, e eu falei, olha, um comboio. Sabe pra onde tava indo esse comboio? Pra lá. E aí, eu cheguei, né? Eu geralmente, em algumas situações, nesse dia eu fui de terno, gravata, paletó, né? E eu cheguei lá e eles me trataram bem, perguntaram algumas coisas, e aí eu fui lá ver. Isso foi no sábado. No domingo, tudo fechado, identidade dele não sabia onde estava, mas Deus foi tão bom que eles entraram em contato, conseguiram a identidade e eu consegui sepultar o meu filho no domingo. Vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não pude derramar uma lágrima porque a família estava em pranto total. Eu tenho outros filhos. Eu tive que segurar. Aí voltei pra cá onde eu estou, onde eu gravo, a minha esposa. Voltei, tá? E aí o que que eu fiz? Gravei um vídeo agradecendo a todos, a igreja no qual eu pertencia, me deu o maior apoio, ajudou financeiramente, sou muito grato ao pastor Luiz Aleixo de Paula, a missionária Maria Soares, da Assembleia de Deus de Irajá, em Parada de Lucas, tá? Deram um apoio muito grande, tá? Na época, quem era o tesoureiro também. E não foi fácil. Aí depois que eu gravei o vídeo, enviei pra internet agradecendo a todos, aí as lágrimas desceram. Cada um tem uma forma, irmãos. Cada um tem uma forma de reagir. Aí eu tô aqui fazendo a obra de Deus, mas eu carrego essa perda. É uma perda que não tem recuperação. Ah, mas o senhor tem outros filhos? É, eu tenho sim. Mas não substitui. E aí tem momentos como esse, eu tava me preparando para essa aula. Alguém me viu falar sobre isso. Ó, eu tô me preparando para uma aula que para mim não é fácil. Eu gravei o Entendes Tu que Lês, só Deus sabe como é que eu tava. Mas aí Deus já vai trabalhando um pouco mais. Eu tô aqui. Jó e sua esposa perderam todos os 10 filhos. Não há como medir a dor da perda de alguém, pois cada pessoa reage à perda de uma forma diferente. Mas imagine o tamanho da dor de Jó e de sua esposa. É inimaginável. Jó tinha uma compreensão de que a vida em todas as suas áreas, familiar, financeira, física, emocional, espiritual, era um benefício de Deus. Portanto, Deus poderia retirar esse benefício a qualquer momento e não haveria motivo para se voltar contra ele, pois o Senhor pode fazer o que quiser. Era isso que Jó pensava. Por isso que ele disse, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Afinal, ele é Deus e nós somos seres humanos. Foi por causa dessa visão de Deus que, mesmo com tamanha dor, por suas perdas, Jó não blasfemou contra Deus. Qual é a lição principal aqui? A morte é uma realidade perturbadora e incontrolável. Mas através de Cristo e sua ressurreição podemos ter esperança na vida eterna, superando o poder da morte. E por que eu tenho esperança? E por que o meu coração foi consolado? Porque uma semana antes de acontecer o que aconteceu, ele tinha voltado para Jesus novamente. Porque ele às vezes ia para a igreja, depois se desviava. Ia para a igreja, se desviava. Foi para centro de recuperação, porque o problema dele era com drogas.
Quantas vezes? Você que é pai, você que é mãe, faça tudo o que você puder. Seja por causa de drogas, seja por causa de vício de bebida, seja por causa de gravidez, seja porque decidiu mudar de identidade. Você sabe do que eu tô falando. Seja por causa de qualquer outro problema. Faça tudo o que você puder. Ame. Amar não é aprovação de conduta. Mostre, essa conduta tá errada. Mas não despreze. Ainda que alguém diga, se fosse eu, botava pra fora. Que ele coloque. Mas você não faça isso, não. Porque o filho é seu. A filha é sua. Amanhã, se você receber uma notícia que ele está esticado num lugar, que ela está esticada num lugar, você vai ter consciência, pelo menos, que você fez tudo o que você podia. E é isso que traz conforto pro meu coração, pra família. Porque o que pôde ser feito, foi feito. Então não abandone, não. Porque se nós abandonarmos, nós falhamos no cumprimento de ser pais. Papel de família que nós temos. Nós temos que cumprir esse papel de família. Precisamos cumprir esse papel de família. Então me permita, não ache que eu estou aqui gastando seu tempo. Pastor, dá aula, para de falar sobre isso. Não, eu preciso falar. Tem muito pai, muita mãe que não sabe o que fazer porque vem essas conversas de gente de fora, que não tem a menor ideia e quando acontece alguma coisa, ninguém assume nada. Ninguém faz nada. Mas na hora de aconselhar para você botar para fora, para você abandonar, para você largar, ah, pastor, mas é uma vergonha para mim, eu sou pastor. Eu também sou. Vergonha. Vergonha é você não cuidar da sua família. Isso que é vergonha diante de Deus. Se preocupa com homem, com mulher, não. Se preocupa com Deus primeiro. Porque se você estiver bem com Deus, o homem e a mulher, pode ser quem for. Pode até ser líderes. Para Deus isso não vale nada, porque isso não é desobedecer a liderança nem nada. Você está fazendo a sua parte. Ah, pastor, mas é um escândalo, as pessoas julgam. Tá, que julguem. Um dia, elas param de julgar quando a adversidade bate na porta delas. E quem foi experimentado e passou pela luta, vai saber como conduzir e abraçar essas pessoas também. Vem cá, fica assim não. Deus tem poder de mudar, Deus tem poder... Sabe, Deus te dá sensibilidade na área que você passa por luta, por prova, por dificuldade. Eu tenho paciência com essas coisas, sim, tenho. Pode vir quem quiser. Eu recebo pessoas aí de outros lugares. Eu moro no Rio de Janeiro, eu recebo pessoas de fora do Rio de Janeiro, de outros lugares do Brasil, para poder pedir aconselhamento, às vezes, de determinadas coisas. E se for nessa área de família, de filhos também... Porque também é não só na área de filhos, mas se for na área de filhos, eu dou conselho, abrace, ame. Porque as pessoas dizem assim, bota pra fora, joga pra lá. Se fosse eu, mas não é eu, é você. Seja você pastor, presbítero, evangelista, professor de escola. Mas o que vão dizer? Não importa o que vão dizer. Manoá e a esposa dele criaram Sansão dentro do caminho do Senhor. Você viu o que Sansão fez? Eles abandonaram Sansão? Não. Então faça a sua parte. Senão você vai ter remorso. A morte, como já foi lido, tá? 2. Razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. De certo modo, Jó tinha uma família feliz. É verdade. Eu explico isso no Entendes Tu que Lês. Nesse contexto, Satanás desafiou a fidelidade dele e o atacou frontalmente com a morte de seus filhos. A Bíblia não fala do sepultamento dos filhos de Jó, mas certamente ele aconteceu. E o sepultamento é uma coisa muito dolorosa, irmão. É muito doloroso. É muito doloroso. Eu fiquei horas no ML até liberar tudo. Tu chega já no seu lugar de sepultamento esgotado. Mas não é só filho, não. Marido, esposa, pai, mãe, irmãos. Não é fácil, não. Chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. A gente tá precisando de mais gente para abraçar do que gente para falar assim, ah, morreu, né? Mas olha, ele tava na vida... Irmão, pelo amor de Deus. Você não sabe o que esse pai, o que essa mãe, o que essa família tava vivendo. Você não tem a menor ideia. Onde que tá o seu coração? Aonde que tá nos parecer com Jesus? Jesus chorou na morte de Lázaro. Jesus chora por quê? Porque Lázaro tá morto.
Se Jesus é a vida, por que Jesus vai chorar porque Lázaro está morto se ele sabe que ele vai ressuscitar Lázaro? Mas Jesus, ele se comove com a dor do ser humano por causa do pecado que entrou, gente. Em nome de Jesus, entenda isso. Não é Jesus não chorar porque Lázaro está morto se ele vai dar vida para Lázaro. Fica sem sentido. A questão é as pessoas que estão ali à sua volta. A incredulidade de alguns também. Mesmo com tudo que Jesus vinha fazendo, alguns não acreditam. Critica Jesus, não poderia ele dar vida? Um sepultamento de 10. Meu Deus. É importante ressaltar que uma perda como essa traz uma tristeza imensa. Uma pessoa que perde uma quantidade de filhos assim pode ficar depressiva realmente. Um ataque de ficar depressiva num grau altíssimo. E aí alguém vai dizer, falta de fé. É? Não é não. Não é mesmo. Precisa continuar confiando em Deus? Precisa. Mas ela vai ter um tempo para se restaurar. E isso vai de pessoa para pessoa. Há tempo de sorrir e há tempo de chorar. A tristeza e o choro passaram a fazer parte da família de Jó, outrora feliz e próspera. Um vento forte soprou sobre a família de Jó, devastando-a. Precisamos entender que o luto é o auge das perdas. Porém, muitas famílias... É porque você pode perder um casamento, por exemplo. Mas o luto não. O luto é o auge das perdas. Seja de quem for. Porém, muitas famílias estão como se estivessem lutadas por causa de outras perdas. Ainda hoje, fortes ventos continuam a soprar em famílias inteiras. O resultado desses ventos é a degradação familiar, é divórcio, drogas e etc. Como os pais se comportam, por exemplo, ao receber a notícia que seu filho está viciado em drogas ou envolvido com tráfico. Como é que você se comporta? Eu já falei aqui. Quais são as atitudes dos pais ao descobrir que sua filha engravidou na adolescência ou juventude, sem sequer ter um relacionamento? E pensando, vai ser mãe solteira. O que os vizinhos vão dizer? O que os irmãos da igreja vão dizer? É nessa hora que eu fico pensando, a gente se parece com Jesus mesmo? Não, porque Jesus olha para a mulher adúltera e ela adulterou mesmo, tá? Porque olha o que Jesus diz para ela. Ninguém te condenou? Nem eu te condeno. Vai e não peque mais. A gente não se parece com Jesus não, sabe? Nós estamos muito longe de nos parecer com Jesus e o propósito da salvação é nos fazer parecer com Jesus. Você já leu Efésios 4? Dá uma lida depois em casa, com calma. Você tá em casa, na verdade, né? Tão acostumado às vezes, da aula assim, aí acabei falando uma coisa aqui que ficou engraçada. Dá uma lida aí. Ah não, quem sabe você pode estar também assistindo na rua, né? Tem uma inscrita aqui no canal, a irmã Esther, que ela é caminhoneira. Ela fica ouvindo, não assistindo, porque ela é caminhoneira, ouvindo as aulas durante as viagens. Então, tá? Dá uma lida em Efésios 4. A gente não se parece com Jesus, não. A gente só quer apontar. Ih, morreu? Ah, mas morreu porque fez isso, porque fez aquilo, porque fez aquilo outro. Ninguém tá dizendo que a pessoa não estava realmente. Às vezes a pessoa tá numa vida que não deve. Sim. Mas a dor é dor. Respeita a dor das pessoas. Se você não respeita a dor dos outros, um dia alguém pode não respeitar as suas dores. Gálatas 6:7. Tudo que o homem plantar, ele pode colher. Ele vai colher. Quais são as atitudes dos pais ao descobrir que sua filha engravidou na adolescência ou juventude? Como os pais reagem ao saber que seu filho ou filha decidiu assumir outra identidade? Tá tudo dentro do que eu falei agora há pouco. Vamos lá. O que os pais fazem quando não conseguem mais comunicar com seus filhos? Não tem mais conversa, não tem mais diálogo. Às vezes os pais, no desespero, só confrontam. Calma, respira, espera uma oportunidade, um momento. Não use, mas eu sou autoridade. Você não vai conseguir nada sendo autoridade. Se ser autoridade resolvesse as coisas, você acha que tinha gente presa? Quanta gente tá presa aí, desrespeitou a autoridade e não quis nem saber. Tem consequência? Tem. Mas quando eles saem, eles mudam porque era autoridade? Não. Ame. Eu falei no outro vídeo e vou repetir aqui. Pai e mãe têm que ser amigo dos seus filhos.
Que história é essa, pastor? Aqui eu não sou amigo, não, sou pai. Eu não sou amigo, não, sou mãe. É? Mas Jesus é Senhor e amigo, né? Vós serei meus amigos se fizerem o que vos mando. Amigo. Tem que ser amigo. Se você não for amigo do seu filho, o Jonadab vai aparecer. Não sabe quem é o Jonadab? Eu já falei, vou repetir. Era o primo de Aminon, que foi lá e deu um mau conselho pra ele. Ó, engana teu pai, finge que tá doente, ele vai vir te visitar, pede que Tamar venha poder te ajudar, te servir, e tu agarra ela e se deita com ela. Olha que conselheiro é esse. Se você, pai e mãe, não for amigo dos seus filhos, o Jonadab vai aparecer, a Jonadab vai aparecer. E aí você vai ver a tragédia dentro da sua casa. Pare com essa questão aí, vamos entender o que a palavra de Deus ensina. Esses são desafios devastadores que requerem apoio e assistência para todos os envolvidos. Podemos perceber que quando o dia da adversidade chegou na casa de Jó, ele já havia alcançado maturidade. É lamentável testemunhar muitas igrejas que lidam com os problemas familiares apenas quando eles surgem. Em muitos casos, não é mais possível ajudar aquela família, como eu já disse, pois o desgaste é tão grande que ela acaba se fragmentando. As famílias não estão preparadas com ensinamentos preventivos para lidar com o desafio do cotidiano. As igrejas precisam urgentemente investir em famílias, criando, no caso, daquelas que não possuem um departamento de família. E aí eu pergunto, pode colocar aí no comentário, tem departamento de família na sua igreja? Muitos vão dizer, não. Tem pessoas que foram preparadas para trabalhar nesse departamento? Muitos vão dizer não. E por que não tem? Porque não tem gente preparada para isso? Nem sempre. Há aquela questão também, não vou colocar não, porque quem lida com família fica muito próximo. As pessoas se apegam. Aí é o medo. Enquanto isso tem gente morrendo. Espiritualmente, casamento acabando. Eu sei que você não pode, como professor, falar isso na sala de aula, porque isso pode te trazer uns problemas. Eu entendo, e não é covardia não, é prudência. Você precisa continuar sendo instrumento de ensino aí na classe. Mas eu aqui posso falar, e eu falo. Vão fazer o quê? Não tem muito o que fazer, tá? As igrejas precisam urgentemente investir em famílias, criando, no caso daquelas que não possuem, um departamento de família, uma equipe de pessoas preparadas para oferecer suporte às famílias daquela igreja local. Devem ser promovidos eventos de ensino para casais, solteiros, pais, filhos. Não podemos cruzar os braços quando tudo está desmoronando. Muitas igrejas se preocupam com diversos eventos como cultos de campanha, até culto de família. Mas é raro encontrar igrejas especialmente no meio pentecostal que possuem um departamento de família atuante, promovendo eventos, ensinos para a família. Tanto é que vira e mexe tem gente pedindo conselho. Se tivesse uma coisa séria na sua igreja, eles não pediam um conselho fora. Eu sei que tem aqueles casos também que eles dizem que não conta dentro da igreja porque tem gente que ouve no aconselhamento, né, o problema e daqui a pouco vira assunto de mensagem, assunto de exemplo. Isso não pode acontecer nunca. Essa não é a realidade em muitas igrejas? Uma igreja com família fortalecida é uma igreja fortalecida. Uma igreja com famílias doentes é uma igreja doente. É fato. Por fim, se um vento destrutivo chegou à vida de seus filhos, não os abandone. Ame-os. Eu estou reforçando isso. Ame-os. Não se importe com o que as pessoas pensam. Não se importem com o que as pessoas pensam. Eles são seus filhos e estão sob seus cuidados. Amar não significa aprovação de conduta, tá? Mas não os despreze, não os rejeite, não os entregue nas garras de Satanás. Façam tudo que estiver ao seu alcance, pois mesmo assim, se o luto chegar, a única coisa que jamais vocês sentirão é culpa por não terem feito tudo o que podiam. Faça tudo o que puderem. Até porque, até dentro de uma casa tem uma divisão com isso. Se a mãe quiser ajudar, e aqui eu não estou falando de ser cúmplice de pecado, ou se o pai quiser ajudar e a mãe estiver contra, vai ter uma divisão. Quando vem o luto, aí um fica contra o outro. Aí acaba até casamento, irmãos. Não deixe isso não, é sua família. Cuide da sua família. Sua família é obra de Deus também. Mesmo em meio à perda e tristeza profunda, é importante reconhecer que existem momentos de sorrir e chorar na vida. E que mesmo uma família antes feliz e próspera pode enfrentar grandes desafios. Fidelidade ao Senhor em meio à dor. O capítulo 1 de Jó mostra a reação do patriarca diante da notícia trágica da morte de seus filhos.
Jó rasgou o manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou ao Senhor. Isso mesmo, Jó adorou a Deus. Aqui ele iniciou o processo de aceitação do ocorrido diante do Senhor da vida. Essa passagem bíblica nos mostra que a dor de perda não passa, mas o processo de aceitação torna o luto mais digno. Gravou isso aqui? A dor da perda não passa. É uma dor que não te controla, mas você sente dor pela perda, saudade. Se você dá uma martelada no dedo, não dói? Saudade também dói. Sabia disso? Por isso o patriarca pode dizer em atitude de adoração: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Ainda o texto bíblico diz que Jó em tudo não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Existe um louvor da cantora Midian Lima baseado nesse texto. A verdade é que somente aqueles que viveram essa experiência conseguem entender um pouco do que esse versículo significa. As pessoas o cantam sem ter a menor noção do que estão dizendo, pois quando sofrem uma perda se revoltam contra Deus. Quando a pandemia começou e começou a morrer muita gente morrendo. Eu soube de relatos aqui no Rio de Janeiro de gente abandonando a Jesus, porque Deus não honrou a ele ou a ela no sentido de ter poupado a pessoa da sua família. Quem é que vai discutir com Deus? Se chegou o momento, chegou o momento. Não tem como. É doloroso, perder uma mãe, perder um pai, perder um irmão, perder uma irmã, perder um marido, perder uma esposa, perder um filho, uma filha. É doloroso, mas nós não temos como discutir com Deus. Pessoas abandonando sua fé, porque nós temos um evangelho que muitas vezes é pregado, ensinado coisas, como se Deus fosse controlado através de nós, pelas nossas orações. A oração não serve para você dizer a Deus o que fazer. A oração serve para você se alinhar à vontade de Deus. Você vai orando e Deus vai trabalhando no seu coração para que eu e você possamos compreender a vontade dele. Olha a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Mas é omitido essas mensagens, esses textos da Bíblia. E aí, muitos cristãos ficam frustrados, mas está lá na Bíblia o ensino. Não aprende porque não estuda, não tem devocional diário. Se tivesse um devocional diário com Deus, ia aprender muitas coisas. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Eu não posso me revoltar contra Deus. No entanto, Jó não apenas expressou com palavras, mas seu coração também falava o mesmo. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Na teologia de Jó funcionava assim. Todos os benefícios quem dava era o Senhor. Então Deus tinha direito de tirar tudo que ele quisesse. É verdade que a permissão foi de Deus, mas quem tocou na vida de Jó foi Satanás. Mas Deus permitiu. Havia uma permissão de Deus. Então Jó, por isso, ele vai. Mas só que chega um momento que Jó, e eu falo sobre isso aqui no Entende Tu Que Lês. Chega um momento que Jó, ele desaba. Lembra que eu falei? Parte física, emocional, social e espiritual. Nós somos feitos de tudo isso. Nós precisamos levar isso em consideração. Se você tiver muito abatido emocionalmente, isso vai afetar a sua vida espiritual. Você sabia? A depressão, ela tem sintomas que parecem coisas espirituais e que não são. Uma pessoa com depressão não tem vontade de ler a Bíblia. Uma pessoa com depressão não tem vontade de orar. E isso é porque ela está fraca espiritualmente? Não, ela não tem vontade nem de comer, às vezes nem de tomar banho.
As pessoas precisam compreender isso. Pessoas que estão com depressão, a família, inclusive, precisa até aprender sobre como lidar com situações assim. Porque senão você coloca uma pressão emocional tão grande na pessoa que ela só piora, ela não melhora. E Jó não, Jó. Nesse momento aqui não, mas depois ele apresenta. Né? Ele fica ali num estado muito difícil. Por isso é importante buscar constantemente Deus por meio da oração e do estudo da palavra, para que se algo acontecer não percamos nossa fé. Jó passa por momentos, ele continua confiando em Deus, mas ele não compreende. Na lógica, na cabeça dele, ele pensa: o que eu fiz para poder estar passando por isso? Porque no entendimento dele o justo não sofre. Os amigos dele, o justo não sofre. Só que Jó sabia, eu sou justo, mas eu estou sofrendo. Não que ele se vangloriasse, mas ele sabia que ele estava fazendo tudo o que deveria fazer. E não acontece isso com você às vezes? E não acontece comigo? Eu sei onde foi que eu errei. A gente começa a procurar onde nós erramos, aonde eu pequei. E tem gente que fica procurando para poder também dizer: não, tem alguma coisa errada. Você deve ter feito alguma coisa errada. Quem é que disse que você, servindo a Deus, obedecendo a Deus, tudo vai sair certinho? Nós estamos num mundo imperfeito, meus irmãos. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. Mas as aflições existem, tanto é que o Senhor livra. O Senhor só vai livrar porque existe aflição. Qual é a lição principal aqui? Jó, diante da tragédia da perda de seus filhos, escolheu adorar a Deus e aceitar o ocorrido, reconhecendo a soberania divina. Sua atitude de adoração e ausência de culpa nos ensina sobre a dignidade do luto e a importância de não atribuir faltas a Deus. Senão a gente se volta contra Deus. E isso era tudo que o diabo queria que Jó fizesse. Tu é culpado, Deus. Eu não quero mais nada contigo. Mas Jó não faz isso. Só que Jó se questiona. E eu volto a dizer, assista esse vídeo. E aí você vai ter uma compreensão melhor ainda sobre essa lição de hoje. Sinopse do tópico 2. Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte de seus filhos e tiveram que viver esse momento de dor. Bom, quem sabe você está precisando de uma arte digital? Seu negócio próprio, empresa, para o evento da sua igreja, festividade. Entre em contato com Amanhãs Artes Digitais. Olha o telefone na tela, 21 DDD 97176 4015, tá bom? Artes a partir de R$19,90. Entre em contato, você pode ter uma arte parecida com essa aí. Muitas pessoas que fizeram, né? Algumas pessoas têm gostado. Faça o contato também. Tópico 3, os cristãos e o luto. Como é que os cristãos vão lidar com o luto? Vamos lá? Não culpe a Deus. Não é muito difícil de, nos momentos de perdas inesperadas, o ser humano se desesperar e passar a blasfemar contra Deus. Deus foi preparando o meu coração e a família, e nós sabíamos, eu tinha consciência que se a rota não fosse mudada do meu filho, esse momento ia chegar. E eu vou dizer para vocês, Deus deu mais ou menos um tempo de 4 anos. Mas a rota não foi mudada. Então Deus preparou e levou. A forma de morrer foi trágica? Foi. Tá gravada na minha cabeça? Tá. Mas eu sei que ele está com o Senhor. Como eu disse. Ele voltou para Cristo. No dia que aconteceu isso, ele passou pela casa de algumas pessoas. Estava calmo, estava tranquilo. Parecia que sabia que estava chegando o momento dele. É doloroso? É. Gostaria que ele estivesse aqui comigo hoje, vivo? Sim. Mas ele não está. E eu vou viver a vida inteira me culpando, ocupando a Deus, ou alimentando que um ou outro vai falar alguma coisinha. De forma nenhuma, a gente não pode fazer isso não, irmãos. Quando você estuda a palavra de Deus, você aprende a palavra, você tem confiança quando você está fazendo uma coisa certa e quando você está fazendo errado. E se você fez errado, você perde perdão, mas ninguém pode ficar te apontando o tempo todo. Quem quiser, pode até fazer, mas não tem efeito nenhum. Você não pode deixar isso te controlar, tá?
Então, não é isso que aprendemos com Jó, né? Jó não blasfemou. O antigo patriarca nos ensina a viver a confiança em Deus, mesmo no momento delicado da morte inesperada de um ente querido. Pode ser um filho, um pai, um irmão, uma esposa, um esposo. Pode acontecer. Nem sempre saberemos o motivo da morte de uma pessoa amada ou de um determinado sofrimento. No caso de Jó, Jó não sabia. Por que isso aconteceu? Por que Deus permitiu isso acontecer? Até porque havia sinais assim parecidos como se fosse Deus. Lembra do vento? Lembra do fogo que caiu, que eles disseram? Fogo de Deus. Não era de Deus, era o inimigo mandando fogo. Veio do céu, mas não era de Deus. Veio do alto, mas não era de Deus. Então, para Jó, Deus está no meio desse negócio. Há mistérios na vida que não conseguimos desvendar na terra. Deuteronômio 29, 29. Pare de querer explicar tudo. Pare de querer. E se? Tem gente que fica vivendo assim. E se? O e se não existe. Ele nunca foi colocado em prática. Então esquece isso. Por favor. O próprio livro de Jó não revela por que os seres humanos sofrem. O próprio livro de Jó não revela por que os seres humanos sofrem. Porque não há uma... Nós entendemos que o sofrimento tem a ver com a questão do pecado entrar na raça humana. Mas detalhadamente Deus não explica ponto a ponto. O que o livro nos ensina é encorajar, e encoraja é suportar o sofrimento com paciência, achando-se fiel nos caminhos do Senhor diante do processo de um sofrimento imerecido. Ainda que você diga, poxa, eu não fiz nada. Haverá um dia que tudo estará patente diante de nossos olhos. 1 Coríntios 13, 12. Qual é a lição principal aqui? A história de Jó nos ensina a confiar em Deus, mesmo diante de perdas inesperadas, e a suportar o sofrimento com paciência, mesmo sem compreender os motivos por trás dele. Devemos encontrar consolo na certeza do cuidado de Deus e que um dia tudo será revelado. Aí nós estaremos já com o corpo glorificado, a nossa mente estará diferente, né? Teremos uma compreensão maior. Não vamos entender Deus como um todo, porque Ele é o Criador, mas teremos uma compreensão maior. 2, vivendo o luto. Como é que você está vivendo o luto? Como é que se vive o luto? Com o patriarca Jó aprendemos que o crente em Jesus não deve ser indiferente ao luto, pois psicologicamente isso não é saudável. Como eu disse, eu passei todo momento sem derramar uma lágrima, mas quando eu voltei para casa, que eu gravei um vídeo agradecendo a todas as pessoas, coloquei no meu Facebook na época, eu não tinha canal aqui, eu tinha, mas não usava. Aí sim, aí eu desabei. E chorei. Cada ser humano reage ao luto de maneiras diferentes. Alguns podem voltar ao templo no mesmo dia do enterro. Outros no dia seguinte, como foi o meu caso. Eu voltei no outro dia. Foi no domingo, na segunda-feira eu estava no templo. Enquanto alguns podem levar uma semana ou até 15 dias. O povo judeu levava dias em luto. Então pare de julgar as pessoas. Não queira fazer uma caixinha e botar todo mundo dentro da forminha. Mas você é você. Eu voltei no outro dia, mas eu não cobro isso de ninguém, nem posso, nem tenho esse direito. Às vezes a pessoa não pode nem viver o luto dela em paz. Tem uns crentes santarrão, só pensa no espiritual. Esquece que a pessoa é feita de emocional, é feito de físico, é feito de social. Tem hora que nós, como pastores, temos que dar uma exortação e mostrar para essas pessoas que isso não é assim não, irmãos. E aí, gente, colocando mais dor em cima de quem já tá com dor. Alguém tem que se levantar e mostrar na Bíblia que isso não tá certo. Mostrar que o povo de Israel pranteava. Eu mostrei no Entende Tu Que Lês, aqui nesse Entende Tu Que Lês, eu mostrei o tempo. O pranto, os egípcios fizeram 70 dias de luto, de pranto, de luto pela morte de Jacó. Quando foram enterrar Jacó fora do Egito, foi mais 7 dias de pranto. Que isso, irmãos? Em nome de Jesus. Vamos parar de insensibilidade. É importante respeitar essa diferença em vez de julgar como muitos costumam fazer. Os crentes top de linha são os mais santos de todos.
Não pode ser assim, não. Isso não é de Deus, não. Se você tem uma estrutura emocional assim, tudo bem. Mas nem todo mundo vai ter. Respeite. Tem gente que diminui o ritmo de ida no templo. Às vezes ia mais, aí passa em menos. Ah, tá fria espiritualmente. Ó, tá esfriando. Ó, vai desviar, hein? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por isso que Deus prepara pessoas que passam por isso e pode falar. Aí eu posso falar. Se alguém não gostar, mas eu posso falar, porque eu vivi, eu sei o que eu tô falando. Aí fica aí, perseguindo as pessoas por causa disso. Aí a gente pode chamar a outra pessoa lá no cantinho, vem cá. Você não sabe o que é luto, não? Vamos pra Bíblia. Abre a Bíblia aí. Você que vai ler, não vai ser eu, não. Abre aí. Aí começo. Não quer aprender? Vamos aprender. Como seres humanos devemos manifestar as emoções próprias de um momento de luto? Temos tais como o choro, o silêncio, a compenetração. Diante da dor da família de Lázaro, nosso Senhor agitou-se no espírito e comoveu-se. E ele fez o quê? Ele chorou, porque Lázaro estava morto. Dificilmente ele ia ressuscitar Lázaro. Mas ele está vendo a dor das pessoas em volta, está vendo a incredulidade de uma turma que estava lá. Já compreendemos que a dor da perda é duradoura, pois não podemos viver como se nada tivesse acontecido. A não ser que aquela pessoa para alguém não significava nada, né? Isso significa que haverá momentos em que as lembranças nos farão derramar lágrimas. Mas se tem alguém que perdeu e não fica, e não derrama lágrimas, isso também não quer dizer que ele não tá sofrendo, não. Porque às vezes ele tá sofrendo por dentro, tá? Não faz isso, não. Não pensa que a pessoa é insensível, não, tá? Mas tem momentos que as lágrimas descem, irmãos. É inevitável sentir saudade da pessoa e dos momentos felizes que compartilhamos com ela. No entanto, não devemos permitir que a perda nos domine e nos paralise. Algumas pessoas, como resultado da perda que sofreram, sentem a necessidade de lembrar diariamente daqueles que se foram, até mesmo impedindo-se de sentir alegria em momentos da vida, pois consideram isso como desrespeito à morte do seu ente querido diante das outras pessoas. Tem gente que leva uma culpa e ele não se permite mais sorrir, ele não se permite mais se alegrar, ele tem que fazer com que as pessoas saibam que ele tá lembrando de uma forma ou de outra. Agora, com o advento de rede social, vamos postar direto aí para poder saber que eu não esqueci. Ei, é seu, é com você e com Deus. Você não precisa dar satisfação pra ninguém que você não se esqueceu do seu filho que se foi, da sua filha que se foi, do seu marido que se foi, e às vezes você continua viúva, da sua esposa que se foi, e você decidiu continuar viúva, você, do seu pai que se foi, da sua mãe que se foi. Você não precisa ficar postando pra que as pessoas saibam que você tá lembrando. Você não tem que dar satisfação pra ninguém. 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 Porque não tem nenhum respaldo na Bíblia para fazer isso. E as pessoas preocuparam. Ah, mas o que as pessoas vão achar? Se eu não postar, se eu não falar, se eu rir, eles vão achar que eu não ligo. Que isso? A vida vai continuar. A lembrança vai aqui, dentro de você. Lição principal: devemos expressar nossas emoções durante o luto e não ser indiferente a ele, pois isso é saudável para a nossa saúde psicológica. Jesus mesmo se comoveu e chorou diante da dor da família de Lázaro. Mantenha a esperança. Vimos que é saudável manifestar emoções próprias do período de luto, mas também é verdade que o crente não deve se desesperar com quem não tem esperança. É claro. Partiu em Cristo, glórias a Deus. Se alguém partiu sem Jesus, a nossa parte é ter falado de Jesus. É doloroso? É. Mas nós não podemos ficar a vida inteira desesperados, irmãos. É preciso levar em conta que o período de luto dura, em média, 6 meses. Isso aqui é uma média. Se após esse período a pessoa não consegue voltar às atividades normais, ou seja, voltar a trabalhar, voltar a congregar, mais continuamente, é preciso buscar ajuda especializada, pois isso não é saudável e pode ser que esteja enfrentando um quadro de depressão. Aí as pessoas vão confundir depressão com frieza espiritual, com não quer nada com Deus. Faz isso não, irmão. Em nome de Jesus. Cada um reage de um jeito. A depressão é uma coisa terrível. Eu vi um caso de uma mulher que morreu de depressão. Ela não se suicidou, não. Ela morreu de tristeza. Causa da morte, laudo, depressão. Não brinca com isso, não. Brinca, não.
Esse cuidado é coerente com a fé cristã que proclama a esperança de vida, porque nosso Senhor ressuscitou no terceiro dia, vencendo a morte. Então nós temos esperança. Mas às vezes alguém foi pego num momento que ele acaba se entregando e precisa de tratamento. Eu não sou psicólogo, não sou psicanalista, não sou. Quem sabe, Deus pode nos dar essa bênção. Tô falando aí sobre nunca é tarde, eu me incluo nisso também. Também preciso dos recursos, como foi dado testemunho aqui da irmã que deseja fazer psicologia e precisa do recurso, tá? Mas vamos em frente. Não perdemos a esperança. Portanto, a palavra de Deus traz consolo e conforto para a alma enlutada. 2 Coríntios 1, 3 a 5. Se você não sabe para que servem os momentos de dor que você passa, pelo menos um propósito você sabe para que serve. Para você consolar outras pessoas que estão passando na mesma estrada que você já passou. Certo? Ou que você está passando, mas continua confiando em Deus. Entenda isso. Um dia, brevemente, estaremos para sempre com a pessoa querida que partiu em Cristo Jesus. Eu creio. Você crê? Eu creio. Eu creio. Nos veremos novamente. Qual é a lição principal? Durante o luto, o crente deve manter a esperança na vida eterna em Cristo e buscar consolo na palavra de Deus. O período de luto, em média, dura 6 meses. Se a pessoa enfrenta dificuldade em retornar à sua rotina normal, é aconselhável procurar ajuda especializada. Aqui é um profissional. Procurar, ver se não está com depressão, psicólogo, psicanalista. Se for o caso, um psiquiatra. Pastor, que isso? Psiquiatra é médico de maluco. Irmãos, em nome de Jesus. Às vezes vai precisar de um tratamento com interação medicamentosa, ou seja, remédio. Vai precisar. Mas depois isso vai acabar. Às vezes é preciso, isso não é falta de fé, mas aí tem sempre aqueles, cuidado. Ou então a própria pessoa tem essa mentalidade. Isso não é de Deus. Então fica doente. Vai piorando. Faz isso não. Sinopse do tópico 3. No período do luto, o cristão não deve culpar a Deus, mas em Cristo manter viva a esperança. Um dia estaremos para sempre com o Senhor. Qual é a conclusão da lição de hoje? Uma lição difícil, irmãos, de ministrar para quem perdeu. Mas quem não perdeu também vai se basear no que aconteceu na vida de Jó. Deve ter sentido aí os momentos da aula que eu... Mas você que é professor e perdeu, dê essa aula para a glória de Deus. Dê para a glória de Deus. Sem dúvida, a morte é uma experiência muito dolorosa para o ser humano. A de um filho, então, tem uma sobrecarga psicológica imensa. A dimensão da dor da perda de um pai e de uma mãe é incalculável. Por isso é importante que levemos em conta essa declaração do salmista. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Às vezes tem coisas que parece que vão nos tirar o fôlego. Tudo. Mas Deus é fortaleza para nós. No processo do luto, não devemos culpar a Deus, mas manter firme a nossa esperança nele. O Senhor Jesus venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é uma verdade consoladora e, ao mesmo tempo, esperançosa. Jesus venceu e nós, em nome de Jesus, não vamos ficar limitados por causa da morte. Não vamos passar uma eternidade longe de Deus. Portanto, nesse momento é tempo de confiar em Deus. Que essa lição nos capacite a encarar as perdas com fé, esperança e a certeza de que Deus está conosco em todas as circunstâncias da vida. Seja qual for o tipo de perda, pode até nem ter sido perda de pessoa. Nesse caso aqui mas Deus nos dá força. Que possamos imitar o exemplo de Jó ao expressar sinceramente nossa confiança em Deus, reconhecendo que Ele é o autor da vida e digno de ser bendito, mesmo em meio à dor da perda. Aí você vê que Deus permite Jó viver esse tempo todo de vida, 140 anos, tem mais 10 filhos, que não substitui os outros, né? Mas a história de Jó é uma história onde Deus mudou o cenário. Eu não sei qual é a sua situação.
que você viveu, que você passou. Quem sabe você é uma daquelas pessoas que perdeu alguém e vive sendo consumido por isso. E leva até uma culpa dentro do seu coração porque você acha que não fez tudo o que deveria. O Senhor já te perdoou. Agora falta você se perdoar. Olhe no espelho. Isso aqui é só um exercício. Isso não tem nada a ver com misticismo, sincretismo, nada disso. Olhe no espelho. Você está vendo você mesmo e diga: eu me perdoo. Em nome de Jesus, a partir de hoje. Eu quero ser um instrumento na mão de Deus e eu quero viver dentro do que Deus quer, apesar de ter essa perda, levar essa perda comigo. Mas a minha vida não acabou porque eu preciso ainda fazer o que Deus me chamou para fazer e me criou para fazer. Não fique limitado por causa das perdas. Não fique limitada por causa das perdas. As perdas doem, de pessoas que nós amamos. Ou algum tipo de perda que não foi na área de perder, no sentido de alguém morrer. Mas vai em frente. Não para, não. Vamos em nome de Jesus. Próxima lição, lição 11/11/6/2023, dia do pastor. Os prejuízos da mentira na família. É Anani e Safira. Isso trouxe destruição total. E não se esqueça, entendes tu que lês? Quando os pais sepultam seus filhos, recuperando-se das perdas. Assiste, irmão. Você vai assistir esse vídeo, você vai falar: meu Deus. Passe para outras pessoas também. Investimentos para um casamento saudável, compromisso do casal, papel da esposa, papel do marido, papel, vida sexual do casal, comunicação do casal, conversa, diálogo, precisa ter entre o casal, entre pai, entre filhos, colheita do casal. Os cursos da Faculdade Vitória em Cristo, você já sabe, link está na descrição, é só clicar, ver se tem algum que te interessa, se inscreva no módulo grátis e se gostar, seja aluno, vai ser muito bom. Projeto mais 3 inscritos do canal, você já sabe também. Bom, eu vou orar. Dois propósitos nessa oração de agora. Primeiro propósito, que Deus console e conforte aqueles que estão debaixo de perdas. Seja de pessoas ou de coisas aonde o seu mundo parece que desabou, mas você vai ter que seguir. Vai ter que seguir. Vai ter que seguir, tá na hora de se levantar. Assim diz o Senhor, se levanta. Eu sou contigo. E orar para que o Senhor use você que é professor nessa aula. Porque Deus, eu creio que vai ministrar cura no coração de alguém que pode ser que ainda não conseguiu lidar com a perda e que vai passar a lidar a partir dessa lição. E vocês vão vir aqui contar o testemunho. Eu creio que os comentários deste canal vão ter também testemunhos de coisas que Deus está fazendo através dos professores dando aula, tá? Através das orações que têm sido feitas. Eu creio. Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais uma aula, Senhor, ministrada, por mais um programa. Senhor, eu confesso que o programa de hoje não é um programa fácil de fazer. Apesar de trazer as lições, de falar, só tu sabe como o coração da gente fica. Só tu conhece. Eu quero clamar nesse momento, Senhor querido, primeiro, por aqueles que estão enlutados, por aqueles que perderam, Senhor, um ente querido, por aqueles pais que perderam filhos. Quem sabe, Pai querido, não sabe ainda lidar com isso. Que essa aula traga um esclarecimento, Senhor. Que essa aula traga uma mentalidade renovada. Mas eu também quero colocar nas tuas mãos, Senhor, aqueles pais que estão enfrentando, Senhor, problemas com filhos no vício das drogas. Filhos que estão, Senhor, voltados para a vida do tráfico. Filhos que estão, Senhor querido, decidiram assumir uma outra identidade. Filhas que acabaram engravidando, Senhor, de forma inesperada. E esses pais não sabem o que fazer. Estão pensando no que vão falar, no que vão dizer. Estão preocupados com tantas coisas, Senhor, mas uma só coisa basta. Confiar no Senhor e ajudar esses filhos, Senhor, a poder não se perder, a orar, a buscar ajuda, Senhor, pastoral, se for preciso. Toma essas famílias que estão sofrendo,
Assim como o vento veio, Senhor, e derrubou a casa onde os filhos estavam reunidos de Jó. E houve uma destruição e a notícia foi morte. Assim, ventos têm passado nos quatro cantos da terra, nos quatro cantos da nossa nação. E pessoas estão sendo assoladas. Vidas estão sendo destruídas. Pessoas estão sendo aconselhadas a abandonar o filho nas drogas, a abandonar a filha porque teve uma gravidez indesejada, Senhor. Ah, Senhor, nós somos cristãos, nós não agimos assim. O Senhor nos ama com um amor incondicional, nos amou sem que nós merecêssemos. Amar não é merecimento, Senhor. Ajuda esse pai, ajuda essa mãe, ajuda esse pastor, Senhor. Ajuda esse obreiro da tua casa, essa obreira da tua casa. Que às vezes, Senhor, é na casa deles, eles estão fazendo a tua obra. E eles estão passando por essa situação. E eles não sabem o que fazer, Senhor. Que o Senhor venha ajudar. Que o Senhor venha trazer, Senhor querido, uma solução, da estratégia. Traz, Senhor, paz para esse lar. Que mesmo que os filhos não estejam ali muito favoráveis à conversa, que esses pais sejam tomados de sabedoria, que o Espírito da sabedoria, o Espírito Santo da sabedoria, possa tomar eles, Senhor, para que eles possam, Senhor, falar com esses filhos com amor, falar com esses filhos na hora certa. Deus, que esses pais não desistam dos seus filhos, que os professores na sala de aula possam orar dessa forma também, Senhor. Quem sabe até algum professor que também está no momento de estar enlutado, ou está atravessando um problema com os filhos, e até pode ser que algum professor estava pensando em abandonar, em largar, em deixar para lá, ou até já tomou essa decisão, ou algum aluno que vai ainda assistir essa aula, ou vai, Senhor querido, ser ministrado na sala de aula. E a mentalidade for mudada, Senhor, ser mudado, o Senhor pode mudar essa mentalidade. Vai de encontro, Senhor, a cada vida. Agora eu quero pedir pelos professores, Senhor, usa eles. Usa eles como instrumento nas tuas mãos. Que o Senhor use eles poderosamente, Senhor. Que, em primeiro lugar, eles estudem para praticar, mas também para ensinar depois. E que eles possam ser, se eles precisarem mudar a mentalidade, porque também estão dentro desse processo, que seja mudada a mentalidade. Que o Senhor use os professores, Senhor. Que a aula aqui do canal atinja o maior número de pessoas. Que essa lição, Senhor, seja uma das lições mais visualizadas do canal. Que o Entendes Tu que lês desse assunto seja um dos Entendes Tu que lês mais visualizados do canal. Para que vidas sejam alcançadas, Senhor. Eu entrego nesse momento essas duas causas. E eu creio em nome de Jesus que o Senhor está fazendo uma grande obra, está operando grandemente. Senhor, dá vitória, dá vitória, dá vitória, em nome de Jesus. Bom, na próxima tela, eu estou deixando os vídeos de recomendação. Desculpe, irmãos, hoje é um dia assim, vocês entendem, eu creio, tá? E vou terminar com a bênção apostólica. Desanima não, vamos em frente. A gente vai levando as perdas, as dores, mas nós vamos em frente em nome de Jesus. O Senhor nos dá força, o Senhor nos dá graça. Eu perdi um filho, minha mãe perdeu 2, eu perdi um, minha mãe perdeu 2. Só Jesus. Tem gente aí que perdeu mais. Que Deus te dê graça. Vamos em frente. Desanima não. E por fim eu digo, não abra mão dos seus filhos. Podem falar o que quiserem. Faça a sua parte. Não seja conivente. Mas não deixe de amar. Amar não é aprovar conduta. É abraçar. É trazer para perto. Ajude o que você puder. Porque tem jovens aí sem nenhuma estrutura. Adolescentes sem nenhuma estrutura. Precisam da ajuda de vocês. Precisa da nossa ajuda. Em nome de Jesus. E o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos aqueles que aguardam e esperam a volta do Senhor, e todos digam amém.